certa vez eu estava na célula e eu percebi que aquela célula era um tempo oportuno na vida das pessoas que estavam ali na célula. Naquele dia Deus ia fazer algo que só ia acontecer naquele dia, e quem reconhecesse o tempo da oportunidade não ia sair daquele lugar a mesma pessoa. E eu falei para os irmãos, hoje é um tempo oportuno. Aproveite, clame, busque, adore, louve. Lembro que Deus tinha me dado até uma palavra naquele dia da célula. Muitos irmãos foram marcados por Deus. Muitos irmãos receberam de Deus. Não deixaram passar o tempo da sua oportunidade. Outros, o tempo se passou. Imagina Jesus está passando por aqui. Você tem a oportunidade de tocar nele. E você deixa essa oportunidade passar. Você deixa essa oportunidade. Será que você terá outra oportunidade? Hoje é um dia que Deus espera de você uma resposta. Amanhã Deus espera de você outra resposta. E assim nós avançamos, e assim nós crescemos no Senhor. Tenha expectativa em Deus, pois Ele tem algo grande. Eu sempre falo, qual que é a sua expectativa para estar aqui hoje? Sabe por quê? Deus, Ele tem uma grande expectativa por essa tarde, por esta reunião, por esse culto, por esse tempo. Você imagina Deus lá na eternidade, olhando para cá agora, para mim, para você, e falando o que eu vou fazer. Ele já tem uma expectativa do que Ele vai fazer na sua vida, daquilo que você precisa. Deus já sabe, e Ele vai te dar nessa tarde. E Deus, porque Deus tem uma expectativa de derramar sobre você uma unção nova, um óleo novo, uma cura, um milagre, uma restauração, o poder de Deus na sua vida. Mas se você não tiver essa expectativa que Deus tem, se você não tiver nenhuma expectativa, o que você espera receber de Deus? Quando você vai em um lugar visitar alguém, você vai lá com uma expectativa. Nossa, como será que está aquela pessoa? Será que ela cresceu? Será que ela diminuiu? Será que ela está gorda, magra? Você vai com uma expectativa, e às vezes bate a saudade, e você chega e abraça, e conversa. A mesma coisa, Deus tem uma expectativa. Quando você vem buscar a Deus no culto, você tem que ter uma expectativa. Nós estamos no meio de um jejum, você não pode sair desse lugar da mesma maneira. Você não pode ir para a sua célula da mesma maneira. Você tem que reconhecer os tempos. Amém? Quantos estavam aqui ontem à noite? Quantos estavam aqui? Levanta a mão. Glória a Deus. Então você vai entender um pouco mais do que eu vou falar. Quem não estava, depois você compra a palavra, para você entender melhor o que eu vou falar hoje. O que eu vou falar tem a ver também com sacrifício. Né? Quem sabe aqui que você é um sacerdote? Deus te chamou para ser um sacerdote. Quem sabe? Levanta sua mão bem alto. Fala, eu sei que Deus me chamou para ser um sacerdote. Deus te chamou para ser um sacerdote. Uma das coisas que um sacerdote ele fazia, ele praticava, era oferecer um sacrifício a Deus. Fala assim, oferecer um sacrifício a Deus. Mas fala como alguém que está vivo, não morto. Fala assim, oferecer um sacrifício a Deus. Abre sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 12. Versículo 1. Romanos 12, 1. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Uma das atividades de um sacerdote era oferecer um sacrifício vivo a Deus. Lá no Antigo Testamento, o povo pecava e tinha alguém um animal precisava ser morto para que os pecados fossem perdoados.
um animal puro, um animal sem defeito, porque Deus não aceitava qualquer tipo de oferta, qualquer tipo de sacrifício. Aí Jesus veio, e de uma vez por todas, como um sacrifício, ele morreu numa cruz, e como cordeiro, simbolizando como se fosse um animal, ele foi o último sacrifício como pessoa, como naquela época que eles entregavam a Deus, alguém tinha que morrer para os pecados serem perdoados. E não era qualquer pessoa, era alguém que era um animal sem defeito. Jesus veio como um animal sem defeito, como alguém sem pecado. Ele morreu na cruz por nós, ele foi um sacrifício vivo, ele morreu, ressuscitou e hoje vive. E ele foi o sacrifício para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Ele foi o sacrifício pelo nosso pecado. Agora, sabe quem é o sacrifício hoje pelo pecado? Do mundo, do bairro da Cachoeirinha, do bairro da sua célula. Sabe quem é o sacrifício? Quem sabe? Fala assim, sou eu. Fala como alguém vivo, não morto. Fala, o sacrifício sou eu. Jesus morreu, os nossos pecados foram perdoados. Hoje nós temos acesso a Deus. Agora nós vivemos uma nova vida, porque Jesus nos comprou e nos libertou. Somos sacerdotes de Deus. Quem não estava aqui ontem, abre sua Bíblia lá em Apocalipse 1:6. Pra ver se tem alguma dúvida. Não sei se eu sou sacerdote. Que negócio é esse? Ser sacerdote. Apocalipse 1:6. Só para reafirmar. Diz assim a palavra: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui a Bíblia fala que o Senhor nos constituiu reino e sacerdócio. Então, um dos papéis do sacerdote era oferecer um sacrifício a Deus. Hoje nós não matamos mais animais por perdão dos pecados, porque Jesus foi o sacrifício. Mas para que as pessoas recebam a Deus aqui na terra, para que as pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho de Deus, eu e você precisamos ser um sacrifício vivo aqui na terra. Santo, agradável a Deus. Para quê? Para que essas pessoas, para que o mundo conheça que Jesus vive, que Ele perdoa os pecados, que Ele tem uma nova vida, que Ele tem uma nova chance para você. Fala para a pessoa que está do seu lado, irmão, não tenha dúvida. Você foi chamado por Deus para ser um sacerdote, uma sacerdotisa. Reconhecendo isso, você vê que você está diante de uma oportunidade, porque Deus, Ele te constituiu reino e sacerdócio. E você tem a oportunidade de exercer o seu sacerdócio ou não. Em Romanos fala que nós devemos ser um sacrifício vivo a Deus. O sacerdote, ele oferecia sacrifício. Hoje, você, sacerdote, o seu sacrifício é você mesmo. O seu sacrifício é a sua vida. O seu sacrifício é o seu tempo. O seu sacrifício são as suas vontades, os seus sonhos, os seus desejos. Esses são os seus sacrifícios, que você deve derramá-los perante o Senhor, para que o Senhor receba o seu sacrifício, para que outras pessoas conheçam a Deus, para que o pecado de outras pessoas sejam perdoados. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Então o sacerdote é aquele que ele vai oferecer sacrifícios ao Senhor. E o que temos oferecido ao Senhor como sacrifício? Que tipo de sacrifício você tem oferecido a Deus como um sacerdote de Deus nesse tempo? Qual é o sacrifício que você dá para Deus? Será que é um sacrifício defeituoso?
Será que é um animal com defeito? Esse tipo de sacrifício o Senhor ele não aceita, ele rejeita. Jesus demonstrou isso quando ele chegou na sinagoga. Os ambulantes estavam vendendo animais, estavam comercializando animais no templo, vendendo para que aqueles animais defeituosos fossem um sacrifício para Deus. O Senhor Jesus se indignou tanto, mas se indignou tanto porque as pessoas estavam trazendo algo de qualquer maneira para Deus, porque a sua vida estava sendo qualquer tipo de sacrifício para Deus, que ele chutou tudo. Você imagina a cena de Jesus chegando? Imagina, antigamente ali perto da Ponte da Lapa tinha vários ambulantes de DVD. Imagina Jesus chegando, que é isso aqui? E, pô, derruba tudo e chuta todo mundo. E o pessoal fala, o Rapa está chegando. E Jesus chegou e derrubou tudo e acabou com tudo. Porque ele não aceita qualquer tipo de sacrifício. Ele não aceita qualquer tipo de oferta. Agora, a nossa oferta hoje é a sua vida. A sua oferta viva é você mesmo. Agora, que tipo de oferta você tem entregado para o Senhor na sua vida? Que tipo de vida? Qual que é o seu estilo de vida? Como um sacrifício vivo a Deus. Será que você anda como um sacrifício vivo a Deus? Aceitável a Deus? Ou será que é qualquer tipo de sacrifício? Com defeito? Que faz de qualquer maneira? Que jejua de qualquer maneira? Que tipo de sacrifício você é para Deus? Será que você é um sacrifício aceitável ou não? Muitos aqui acham que já estão fazendo muito para Deus, por apenas ir a uma célula, em um culto. Acha que isso é um grande sacrifício. Existem muitos de nós que reclamam muitas vezes por nada. Sabe, irmão, Deus nos exige, Deus nos chama para nós sermos um sacrifício vivo a Deus, para nós entregarmos, queimarmos a nossa vida no altar de Deus. E você entrega algo para Deus de qualquer maneira. E você prepara a sua célula de qualquer maneira, líder de célula. E você, anjo da guarda, não visita as pessoas, não tem encargo, não tem compaixão. Vamos para a conferência. Não tenho dinheiro. Que tipo de sacrifício você está sendo para Deus? Com certeza, não é um santo nem é agradável a Deus. Que tipo de sacrifício você tem entregado a Deus na sua vida? Acordar meio-dia? Ficar no Facebook todo dia? 24 horas? E de final de semana, na hora da célula, você para, acabou o culto, acabou a célula, você volta lá. Esse é o seu sacrifício. Qual que é o seu sacrifício, irmãos? Quantos aqui oram pelo menos 1 hora antes de trabalhar, antes de ir para a sua escola? Eu não vou nem perguntar quantos aqui oram por 1 hora pela manhã. Porque que tipo de sacrifício? Será que Deus pode aceitar o seu sacrifício, a sua vida, como um sacrifício santo, agradável? Será que a sua vida sobe como aroma a Deus? Ou será que é muito pesado para você? Será que é muito difícil para você viver esse estilo de vida do reino, do chamado de ser um sacerdote na casa de Deus? O que você tem oferecido ao Senhor? Que tipo de sacrifício é a sua vida? Ah, Diego, eu já faço muito, mano. Sábado tem a célula, tem que levar o lanche da célula. Ah, tá bom, mano. Muita coisa. Ah, não, quinta-feira tem oração. Nossa, tem que ir pro prédio da igreja. Nossa, tem tantas coisas para fazer. Tenho que fazer minha chapinha. Tenho que atualizar
meu status no Facebook, tenho que sair com a minha melhor amiga. Ah, mas ir para o culto de oração? Tenho que ir para a academia. Irmãos, eu fiquei indignado essa semana, conversando com uma jovem. Ela falou, vamos embora. Porque 5:30 da manhã eu tenho que acordar, que eu tenho que ir para a academia antes de trabalhar. Eu falei, Deus, eu não acredito que muitas vezes nem eu acordo 5:30 da manhã para ir trabalhar. E uma pessoa, para ir trabalhar não, para ir orar. E uma pessoa ímpia acorda às 5:30 da manhã, com toda a disposição do mundo, para ir fazer uma academia, para perder a sua vida. Eu falei, não, Deus, eu não aceito nada menos que isso. No outro dia eu acordei às 5:30 da manhã e fui orar. Eu falei, não aceito, Deus. Não pode. Que tipo de sacrifício? Será que os profetas de Baal estão oferecendo mais sacrifícios, estão sendo mais sacrifício vivo do que eu? Eu falei, não, Deus, eu não permito isso. Sabe, irmãos, que tipo de sacrifício nós temos sido? Talvez você reclama por qualquer coisa. O líder vai te chamar, vai mobilizar, visitar, arrecadar recursos. Jejum, oração, mover de Deus. Ah, estou cansado, tenho que trabalhar. Qual que é o seu sacrifício? O que está queimando no seu altar? O sacrifício, vou chegar lá, ele precisa queimar no altar. Agora, que sacrifício é o seu que está queimando no altar? Ou será que tem algum sacrifício queimando? Do que você abriu mão por Deus já? É um sacrifício? Queima todos os dias? Alguns dizem, a igreja cobra muito, não tenho tempo para minha família, não tenho dinheiro para ir para a conferência. Mas sabe, de tudo isso que nós vivemos, de tudo isso que nós ouvimos, o problema não está que não tem dinheiro, o problema não está que não tem tempo, o problema não está aí. Sabe onde está o problema? É que você deixou de ser um sacrifício. Quando você deixa de ser um sacrifício vivo a Deus, aquilo se torna peso. O Senhor não aceita. E por trás de tudo isso, por trás de você achar tudo isso muito pesado, tem que se guardar, tem que casar na corte. Ah não, tenho só 14 anos, tenho 13 anos. Sabe por que muitos não conseguem? Porque ser um sacrifício vivo diante de Deus. Porque é um sacrifício defeituoso. É uma oferta defeituosa. Deus não aceita, meu irmão. Você pode fazer de tudo, mas o Senhor não vai poder aceitar o seu sacrifício com defeito. Já compraram uma roupa que veio com defeito? Um defeitaço mesmo, não aquele defeitinho que ninguém vê, um defeitinho que dá para perceber. O que você faz com aquela roupa? O que você faz? Foi na loja, a roupa que você mais queria, você comprou, chegou em casa todo empolgado. Uma vez, foi o casamento do André Venturini, eu acho. Fui lá, não foi do André Venturini, não, foi do Eliseu. Fui lá, aluguei a roupa, todo empolgado, na maior correria. Cheguei lá, moça, qual que é a roupa e tal? E fui, e vesti, tá bom? A moça perguntou, tá bom? Não, tá maravilhoso. Já tirei, nem vi. Aí eu cheguei em casa, tô me arrumando para vir para o casamento do Eliseu. Quando eu olho aqui, a calça com o maior buraco. Eu falei, meu Deus, como que eu não vi isso? E faltava 10 minutos pro casamento, não tinha como trocar. Tava um mau calor. Eu fiquei o casamento e a festa inteira com paletó para cobrir o buraco da calça. Falei, meu Deus. Uma roupa com defeito, você pega, você vai devolver, você não vai aceitar, você pagou por aquilo, e aí vem, você recebe um negócio com defeito. A mesma coisa. Às vezes você acha que Deus tem que tirar tudo, que você tem que receber tudo de Deus. Mas aquilo que você entrega para Deus está com defeito. Deus vai ter que trocar.
Estou falando que Deus vai te rejeitar. Muitas atitudes Deus rejeita. Mas Deus vai ter que mexer, Deus vai ter que costurar, Deus vai ter que colocar no lugar. Sabe qual que é a questão? Nem todo mundo se deixa ser mexido por Deus. Nem todo mundo se deixa ser costurado. Você está com uma ferida, um rombo, um buraco, um defeito. E aí você precisa ser mexido, você precisa ser restaurado por Deus. E Deus vai mexer em você, e Deus vai restaurar em você, para que a sua vida continue sendo um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, sem defeito. Mas muitos aqui não aceitam o mexer de Deus. Não aceitam o tocar de Deus na sua ferida. Para você ser transformado por Ele. Então, o sacrifício, ele é o que agrada a Deus. Se você deseja agradar a Deus, é preciso oferecer sua vida no altar e deixar queimar o holocausto. Abrir mão de sonhos, vontades, para fazer a vontade de Deus. Como sacerdote. O sacerdote, ele não fazia outra coisa além de oferecer sacrifício a Deus, de estar perante a Deus, de representar Deus ao povo, o povo a Deus, oferecer holocausto, sacrifício a Deus, todo dia ele oferecia um sacrifício. Mas aqui nós cantamos músicas. Vem o teu reino, os teus sonhos são meus. E quantos estão vivendo os seus sonhos? Você não vive aquilo que você canta. O sonho é de Deus ou o sonho é seu? Porque para você ser um sacrifício vivo que agrada a Deus, você tem que abrir mão dos seus sonhos, entregar a Deus e pegar os sonhos de Deus. E fazer a vontade de Deus. Fazendo isso, você está sendo um aroma agradável a Deus. A sua vida sendo entregue a Deus está subindo como uma oferta a Deus. Sacrifício é algo que agrada a Deus. Se você, irmão, deseja agradar a Deus, a sua vida, ela tem que ser um sacrifício vivo diante de Deus. Não é qualquer tipo de sacrifício que o Senhor aceita. Não é isso que Ele quer. E a grande questão é que o altar de muitos estão apagados. A grande questão é que o seu altar, meu irmão, seu coração se apagou, se esfriou. Por que eu não consigo responder a Deus? Por que eu não consigo vencer esse pecado? Por que eu não consigo ser radical? Seu altar se apagou. Você deixou de ser um sacrifício vivo a Deus. Você vê muitos jovens, não, hoje eu sou santo, quero agradar a Deus. Na mesma semana, está na escola, falando besteira, ouvindo música do mundo. Abre mão, por quê? Deixou de ser sacrifício. Eu quero ser um sacrifício na semana, a cada dia. Você não é um sacrifício vivo a Deus. Não tem como o fogo manter. Não tem como o altar manter aceso no seu coração. O sacrifício é entregue no altar. O altar fala de coração. O seu coração ele é um altar de Deus. E o que faz nós permanecermos na presença de Deus, respondermos a Deus, amarmos ao Senhor, servirmos ao Senhor com o coração aceso. Porque se o seu coração se esfriar, se o seu coração se apagar, você vai dar lugar para o pecado, você vai dar lugar para a mentira, você vai dar lugar para o diabo. Você vai ser um sacrifício com defeito. E Deus não aceita um sacrifício defeituoso. Deus não aceita qualquer tipo de sacrifício. Ah, Diego, que tipo de sacrifício eu devo que entregar? Quando você é um novo convertido, você tem um sacrifício. Nos seus finais de semana, você ia para a balada, você saía, você bebia, você usava droga. A sua vida cristã começa deixando de fazer essas coisas para ser um sacrifício para Deus, porque eram coisas que te davam prazer,
Eram coisas que te alegravam, mas que não agradavam a Deus. Então, se eu quero agradar a Deus agora, eu tenho que abrir mão dessas coisas para mim ser um sacrifício. E o sacrifício é que agrada a Deus. E aí você roubava, fumava maconha, você não fuma mais. Você vai largando, você vai abrindo mão. O que vai acontecendo? Você vai sendo um sacrifício. O fogo vai queimando no seu coração. A chama vai queimando. Você consegue responder uma vez, você responde a segunda. Você chega na escola, você tinha problema com droga. E aí seus amigos te chamam, você consegue vencer. Mais um sacrifício, mais uma resposta, mais algo que você entregou para Deus. E o fogo vai permanecendo, e a chama vai permanecendo. E Deus vai fazendo na sua vida. Mas o que acontece quando essa chama apaga? O pecado vem, as aves de rapina vêm, o diabo vem, rouba a sua vida, rouba aquilo que você recebeu de Deus, porque você, como sacerdote, negligenciou, deixou de ser um sacrifício. Aquele final de semana era para você buscar Deus, você deixou de sacrificar, de ir para algum outro lugar, deixou de ser um sacrifício vivo naquela semana, meu irmão. Seu coração não é mais o mesmo, a sua vida não é mais a mesma, porque deixou de ser um sacrifício a Deus. Quantas vezes eu deixei de participar de casamentos, de festas na minha família, para estar no culto, para buscar a Deus, para servir a Deus. O que eu estava sendo? Um sacrifício, deixando de algo que daria-me prazer, para agradar a Deus, para ser um sacrifício vivo a Deus. É gostoso. Não é fácil. Mas você precisa abrir mão de coisas para você ser um sacrifício que agrada a Deus, que sobe como aroma suave a Deus. O que você tem abrido mão? Sabe, irmão, só ir numa célula, só ir no culto, não é nada. Dia após dia, você tem que oferecer a sua vida como um sacrifício a Deus. Numa tentação, no pecado, numa cobiça. Quando você abre mão, quando você corre, quando você foge, você está sendo um sacrifício. E o fogo vai sendo aceso no seu coração. A chama vai acendendo, o fogo vai acendendo. Você não consegue parar de servir a Deus com aquela intensidade, com aquele fervor, com aquele encargo, com aquele compromisso. Quando o altar se apaga, tudo fica pesado. As coisas de Deus ficam pesadas. A célula fica pesada, fica longe. Seu líder é chato. O pastor pega no seu pé. Por quê? Deixou de ser um sacrifício. Aí se torna peso. O preço se torna alto demais para você. Por quê? Deixou de ser um sacrifício. Qual que é o preço? O sacrifício. Ser um sacrifício a Deus todos os dias. Amém, meus irmãos? E altar nos fala de coração, como eu disse. O Senhor fala acima de todas as coisas. Guarda o seu coração. Guarda o seu coração, jovem. Guarda o seu altar. Guarda a sua vida. Não deixe de ser sacrifício nenhum dia da sua vida. Sabe, irmãos? Quando eu estou no trabalho, eu tenho algo para fazer à noite. Para mim, algo pessoal. E eu recebo um chamado para ir numa reunião, para ir no culto de oração, para participar de um discipulado. Aquilo queima no meu coração. Eu falo, Deus, eu poderia estar lá resolvendo, preciso resolver esse problema hoje, mas eu não vou, eu simplesmente quero agradar a Deus. Estou indo buscar o Senhor, estou indo amar o Senhor. E o sacrifício vai vindo, vai queimando, vai queimando. Agora, toda vez que você deixa de ser um sacrifício e se apropriando, fazendo aquilo que é o seu prazer,
que é a sua vontade, o coração vai se esfriando, vai se apagando. Sabe, irmãos, quando eu olho para trás, eu vejo que se eu fosse alguém dedicado por um mundo, intenso no mundo, hoje eu poderia ter muitas coisas. Mas eu abri mão do meu sonho. Tinha um sonho de ser piloto de avião. Você teve um sonho, você tem um sonho. Abrir mão de um sonho por um sacrifício, para ser um sacrifício vivo a Deus. Queimar no altar todos os dias. A sua vida é queimar no altar de Deus todos os dias. Você é sacerdote, o seu papel é oferecer sacrifício, é ser sacrifício vivo a Deus. Você deve queimar todos os dias. Deixe a sua vida queimar todos os dias. Abrir mão de sonhos, abrir mão de vontade, de desejo, de preferências. Sua Bíblia lá em Salmos, capítulo 62. Queria que os irmãos do louvor soubessem aqui, subissem, fosse tocando uma musiquinha de fundo. Salmo 62, do versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Olha o que o salmista está dizendo aqui. Confia nele, ó povo. Derrama diante de Deus o seu coração. Quantos dias de manhã você derrama perante o Senhor o seu coração? Quantas vezes está difícil, a mãe está pegando no seu pé, não tem recurso, o pecado. Quantas vezes, e você não tem a atitude de confiar no Senhor, de derramar o seu coração perante a Deus, falar: Senhor, está difícil, mas eu quero ser um sacrifício santo, agradável a Deus. Quantas vezes, irmãos, perseguição na escola, gay. Falei: Senhor, eu quero me derramar diante do Senhor, porque eu sou um sacrifício vivo a Deus. E cada vez que eu acordava de manhã, meu coração pegava fogo. E a vontade de ser separado para Deus aumentava a cada dia. Sacrifício vivo, fogo. Abre sua Bíblia lá em Levítico, no capítulo 6. Versículo 12. Levítico 6, 12 e 13. Diz assim: o fogo, pois sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Aqui tem duas coisas que falam para você manter o fogo no seu altar. Existem duas dicas. O sacerdote, em primeiro lugar, ele precisa acender o fogo a cada manhã. Sabe por quê? O sacrifício de ontem não vale mais. Ficou velho. Virou cinza. Deus não manda fogo sobre cinza. Você precisa entregar hoje um novo sacrifício para Deus. Então a cada manhã, meu irmão, Diego, como que eu consigo servir a Deus intenso, com fogo no altar, meu coração queimando todos os dias? Como? Oferecendo um sacrifício todas as manhãs.
Comece entregando a sua manhã para o Senhor como um sacrifício, como um sacerdote. Comece o seu dia orando, entregando o seu dia a Deus, sendo um sacrifício. Você poderia ir lá, acordar, tomar o seu café da manhã, assistir o seu programa favorito. Seja um sacrifício, acorde mais cedo. Entregue ao Senhor a cada manhã. Segunda coisa que ele diz aqui, colocar em ordem o holocausto. O holocausto é sua vida. Sua vida precisa ser colocada em ordem. Depois que vira cinzas, está um caos. Você precisa colocar em ordem algumas áreas da sua vida. Deus precisa mexer dentro de você em algumas coisas. Discipulado, culto, célula, curso, colocar em ordem a sua vida. Colocar em ordem o seu holocausto. A cada manhã, irmãos. Vou ler novamente. O fogo, pois sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Essa é a expectativa de Deus. É isso que Deus espera de nós. Que a nossa vida como um sacrifício no altar de Deus não venha se apagar, mas que ela se renove todos os dias. Que a chama arda continuamente no altar, todos os dias. Não é só um final de semana, não é só uma 40 horas, não é só uma célula, não é só uma conferência, não é só um retiro, é todos os dias. Os irmãos vão num evento, são cheios de Deus, depois sai cuspindo fogo, e depois perde tudo. Seja um sacerdote. Tem entendimento que a sua vida é um sacrifício. Está difícil. É sacrifício. Sacrifício custa algo. Tem preço. Fazer a vontade de Deus tem preço. Ser sacrifício tem preço. Abrir mão dos seus sonhos para fazer a vontade de Deus tem preço. Abrir mão daquilo que você pensa para pegar aquilo que Deus pensa tem preço. Tem sacrifício. Será que você tem sido o sacrifício? Será que você vai queimar? Tem queimado continuamente? Todos os dias no altar? Quando eu sinto que meu coração está se apagando, eu corro para Deus. Porque eu não consigo viver sem isso. Eu sei, se eu deixar apagar a chama dentro de mim, eu vou me perder. Eu vou perder minha vida. Porque se você acha a sua vida, você perde. Agora, quando você perde a sua vida, você encontra Deus. Quando eu percebo que está se apagando, não está mais o mesmo, eu falo, Deus, eu corro para Deus. Eu acordo cedo, coloco um louvor, vou para o discipulado, falo, Deus, eu não quero que meu coração se apague, Deus. Deus, não deixe meu coração se esfriar, não deixe meu coração se perder com as coisas dessa vida, com as preocupações, com o pecado, com as tentações, com as minhas vontades, com os meus sonhos, com os meus desejos. Senhor, eu não quero. Eu quero ser um sacrifício. Eu quero queimar. Eu quero queimar no altar. Eu quero colocar a minha vida diante de Deus. Vocês
colocasse de pé. Se arrastasse as cadeiras para trás. Rapidamente. Rapidamente, só faça, não precisa ficar empilhando as cadeiras, só faça. Rapidamente, afaste as cadeiras, vem aqui pra frente. Presta atenção aqui. Quantas vezes você tem deixado de ser um sacrifício vivo diante de Deus para fazer as suas próprias vontades? Quantas vezes você tem optado por fazer suas próprias vontades, seus próprios desejos, viver os seus próprios sonhos, tem deixado de ser um sacrifício diante de Deus? Existem pessoas aqui que o seu coração se esfriou. Existem pessoas aqui que o seu coração não queima mais pelo Senhor todos os dias, como queimava antes. Por algum motivo, por alguma decepção, por algum problema, por alguma crise, por algum pecado. Deus quer reacender no seu coração a chama do seu altar nessa tarde. Se colocasse a mão no seu coração, fechasse seus olhos. Deus te chama, meu irmão, para ser um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Deus não aceita qualquer tipo de sacrifício, qualquer tipo de oferta. Deixar de beijar na boca para esperar o seu casamento é apenas um dos sacrifícios. Deixar de acordar tarde para buscar a Deus pelas manhãs é apenas mais um sacrifício. Quantas vezes, igreja, você tem deixado de ser um sacrifício vivo diante de mim? Quantas vezes você tem oferecido sacrifícios com defeito, de qualquer maneira, de qualquer jeito? Não é isso que eu quero, não é isso que eu preciso. A sua vida tem que ser um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Seja um sacerdote, ofereça um sacrifício. Que tipo de sacrifício você pode oferecer ao Senhor nessa tarde? Eu queria chamar aqui na frente você que percebe que o seu coração se esfriou. Você que percebe que você deixou de ser um sacrifício. A chama se apagou ou tem se apagado. Vem aqui na frente.
Vem aqui à frente. Deus quer acender a chama no seu coração, meu irmão, nessa tarde. Você que por algum motivo deixou de ser um sacrifício, deixou o seu coração se esfriar, ou você tem dificuldade de ser um sacrifício todos os dias perante o Senhor, entregue a Ele o seu coração nessa tarde. Derrama perante Ele o seu coração, a sua vida. Deixa queimar, meu irmão. Deixa queimar dentro de você a vontade de Deus. Deixa ela queimar no seu coração. Deixa a vontade de Deus queimar no seu coração. Deixa a vida de Deus queimar no seu coração. Acende a chama. Oh, Espírito de Deus. Se você deixou de ser um sacrifício, Deus te chama hoje a colocar sua vida em ordem, a colocar sua vida no altar. Oh, Espírito de Deus. Seja um sacrifício. Deixa o fogo de Deus queimar o seu altar, queimar o seu coração todos os dias. Abre a mão, sim, da sua vontade. Abre a mão, sim, dos seus desejos. Entregue ao Senhor. Deixa queimar. Deixa o fogo de Deus queimar em você, meu irmão. Acende a chama. Acende o fogo, Deus, sobre essa geração, sobre esses homens. Acende o fogo, a chama. Oh, lavaceira, lavacar. Seja um sacrifício. Perca a sua vida. Coloque a sua vida no altar. Deixa Deus fazer aquilo que Ele quer. Queima o fogo. Fogo santo. Acende, Senhor, corações aqui neste lugar. Pai, eu oro que cada coração que está apagado, que foi afetado pelo pecado, pela frieza, Pai, eu declaro, venha o fogo de Deus sobre o altar desses corações. Acende a chama.
Oh, meu Deus. Deixa o fogo de Deus se queimar. Oh! Vamos se queimar. Comece a buscar a Deus intensamente. Erga suas mãos. Busque a Deus intensamente.
Se o seu coração se esfriou, peça para Deus acender a chama novamente. Entenda isso. Isso é um sacrifício vivo a Deus. Quando você parar, o fogo apaga. Quando você parar de responder a Deus, o fogo se vai. Em Deus! Em Deus! Acende os nossos corações! Oh! Ei, Deus! Acende a chama! Aviva-nos! Sacrifício! Sacerdote! Você é o sacrifício! Paixão por ti. Seu jeito santo, agradável. Meu amor, meu amor.
Vem Espírito de Deus, Espírito de Deus. Peça para o Senhor avivar seu coração. Oh, Espírito de Deus. Se possível fosse, você que está aqui à frente, se colocasse de pé. Você está recebendo oração, continua recebendo oração. Queria que os irmãos dessem um passo para trás. Eu quero chamar aqui na frente só os líderes de células e discipuladores. Uma fileira aqui, ó, líderes de célula, discipuladores. Vocês descem as mãos, olhando para mim, olhando para mim. Sabe, líderes, discipuladores, nós devemos ser um sacrifício vivo a Deus, para que essa geração possa ser alcançada por Deus. Muitas vezes Deus vai exigir de vocês abrir mão de coisas, de vontades, de prazeres, de sonhos. Deus está chamando vocês nesse ano de 2013 para ser um sacrifício vivo diante de Deus. O que vai acontecer aqui no nosso meio, dos jovens e dos adolescentes, está determinado pelo tipo de sacrifício que você vai ser diante de Deus. Agradável ou não, limpo ou não, puro ou não, consagrado ou não, disposto a entregar ou não. O mover de Deus nós vamos experimentar aqui na cachoeirinha, líder. Depende do tipo de sacrifício que vocês vão ser no altar. Eu vejo diante de nós grandes conquistas, grandes coisas, mas que isso possa subir perante a Deus, precisa ter um sacrifício. Algo precisa queimar como incenso, para que o pecado do povo seja perdoado, para que vidas sejam alcançadas, transformadas. Você precisa responder a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu sei que existem muitos de vocês aqui que
tem chamado para ser líder, ser discipulador, ser pastor. Deus está te chamando para você ser um sacrifício vivo. Não ache que é maior do que você. Não ache que você não é possível alcançá-lo. Se você não for um sacrifício, fica difícil, fica pesado. Mas quando você entrega a sua vida para o Senhor, com um sacrifício todos os dias, queimando no altar, sobe como aroma a Deus, agradável. É algo que agrada ao coração de Deus. É algo que sobe como incenso. Alguns de vocês aqui, líderes, às vezes seu coração já se esfriou. Às vezes você perdeu o sonho de liderar, de discipular. Deus quer te dar um novo fogo para o ano de 2013. Deus quer te dar uma nova unção para o ano de 2013. O de ontem não serve mais. O sacrifício de ontem já passou. O sacrifício do ano passado não serve mais. Já passou. Deus precisa de um novo sacrifício para este ano. Líderes, feche os seus olhos. Comece a buscar a Deus intensamente. Você sabe que respostas o Senhor espera de você. Você sabe quais são os sacrifícios. Você é o templo. Você, líder, é o sacrifício. Nós somos o sacrifício. Abra mão das suas vontades. Não tenha medo. Não duvide. Vai valer a pena. Você foi chamado por Deus. Líder de célula, discipulador. Você foi chamado por Deus para incendiar essa geração, para marcar essa geração. E não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Não! Queima o fogo! Queima os nossos corações!
ó Deus. Você percebe? Você tem um chamado de Deus. Esse ano de 2013, Deus vai fazer coisas poderosas na sua vida. Coloque a mão no seu coração e dê um passo à frente. Nós já estamos encerrando. Você que percebe que vai ser um grande ano na sua vida. Que Deus vai fazer coisas poderosas. Você vai viver coisas grandes em Deus. Sua célula. Coloque a mão no seu coração. Deixa o chamado de Deus queimar em você. A paixão. A intensidade. Essa geração precisa de pessoas que são sacrifícios vivos no altar. De pessoas que estão dispostas a ser um sacrifício. Sua vida seja um sacrifício. Para que outros possam viver. Para que outros possam receber. Espírito Santo de Deus. Aí, eu oro por cada um dos meus irmãos. Aviva cada coração. Ativa cada coração. Ativa o fogo que estava apagado. Acende a chama para incendiar essa geração. O coração desses jovens possam saber e entender que eles são um sacrifício no altar de Deus. Deixa o fogo de Deus queimar em ti. Deixa o fogo de Deus queimar na sua vida todos os dias. E assim essa geração verá a glória de Deus. Assim essa geração verá e encontrará um motivo para entregar as suas vidas. Não ao álcool, não ao pecado, não à droga, não à prostituição, mas no altar de Deus, como um sacrifício. Você é o sacrifício. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui. Nos dá encargo, Deus, por aqueles que não estão aqui, compaixão. Cumpra em nós o seu querer, a sua vontade, todos os dias. Queremos queimar o seu altar. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Fale com Deus aí no seu lugar. Recebe, Senhor, o nosso sacrifício. Recebe
irmãos, nosso já está esgotado. Não temos mais tempo. Antes de ser... Perdão, Osmar. Tem uma história que muito me inspira e se tornou uma canção. De 2 jovens moravianos que deixaram suas famílias, suas casas, deixaram seus sonhos, tudo que eles tinham, para se tornarem escravos. Para que aquelas pessoas, aqueles escravos, pudessem ouvir o Evangelho. Jovens moravianos, com certeza você já ouviu falar. E seus pais se perguntaram, sua família inteira, diante do navio, chorando em lágrimas. E eles chorando também, em lágrimas. E eles falaram para os seus pais, pai e mãe, é difícil, mas eu decido ser um sacrifício e que o Cordeiro de Deus receba a recompensa deste sacrifício. Vidas transformadas, aqueles escravos transformados pelo Evangelho de Deus. O que você está disposto a fazer? A ser sacrifício para que essa geração alcance a glória de Deus, receba o Evangelho. Estou falando para você parar de escutar a música do mundo, jovem. Isso não é nada. Você não namorar, isso não é nada. Que você está disposto de abrir mão a ser sacrifício. Que Deus vai receber de você. Que Deus vai receber de você, jovem. Que tipo de sacrifício vai ser você no altar de Deus? Feche seus olhos. Vamos cantar essa música para nós encerrarmos. Que tipo de sacrifício? Que você tem que abrir mão. Eu estou falando de um programa de televisão. Você vai parar de assistir, não é isso? Existe algo que Deus espera de você. Existe algo que Deus espera de você. Não sei se você está compreendendo.